Então, fala pessoal, tudo bom? Tá começando aí mais um Papo de Lagosta, é o nome do nosso podcast. E a gente tem hoje aqui o Léo Gianotti. Léo Gianotti, que é um dos investidores mais conhecidos aí do ecossistema aqui do sul do Brasil e do Brasil também. Ele é CEO da CWB Capital, investidor anjo na Curitiba Angels. Teve por trás aí de várias startups aqui, como a Contabilizei, a James Delivery, a Fosfato, entre outras, né? E ele também é economista. Muito obrigado pela presença aí, Léo. Pô, obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Quer fazer uma introdução? Quer falar, dar um pouquinho Cara, de mas 20 segundos? é isso aí. Isso aí fala muito, assim. Mas resumindo, acho que eu sou um economista de investimento em novos negócios. Então, eu me especializei em novos negócios, valoração de empresa e coisas assim. E as startups surgiram em 2013, 14, tentando... Eu brinco lá no escritório que eu fui treinado para tirar o Neymar do Santos e levar para o Barcelona, né? E as startups vieram para me mostrar que ele começa no campo de terra. Então alguém tem que tirar ele do campo de terra e levar para o Santos. O que a gente faz basicamente é esse primeiro momento de incerteza, né? E aí eu me torno investidor anjo por essa experiência que eu tinha nas camadas, digamos, superiores da cadeia alimentar, né? E aí eu tento levar isso... Foi um aprendizado, eu aprendi fazendo, cara. O que eu sei hoje foi por muita cabeçada, né? Uma das melhores formas de aprender, né? Às vezes Eu é o acho que único única, jeito, né, esse inclusive. lugar, Né? né? O resto pode te preparar, mas nada vai te ensinar, como a prática ensina, né? Exato. Eu sou um anjo da prática. E o que você aprendeu, cara, nessa jornada, assim? Porque startup, igual você comentou, cara, é um universo extremamente incerto, né? É o universo da incerteza. Inclusive, se você for ver lá na definição do Eric Ries, por exemplo, de startup, ele fala que é um framework de pessoas para produzir algo de valor em ambientes de extrema incerteza. Como é que funciona isso? Cara, eu tenho uma percepção muito parecida com ele. Assim. São empresas que vão... A única diferença dela para uma empresa tradicional, claro, né, grosseiramente falando, é que ela vai crescer muito rápido. E aí, quando você fala em crescer muito rápido, você está descasando tempos do fluxo de caixa. Isso traz uma série de incertezas. Como, por exemplo, se eu tenho um vendedor que vende 100 unidades mês. Se eu contratar 10, eles vão vender 1.000 unidades? Então, você tem incertezas desse nível, que é uma incerteza um pouco mais operacional, até incertezas de que se eu atacar o mercado americano com o sucesso que eu tive no Brasil, eu vou ter a mesma taxa de retorno, enfim. Você tem, é sempre baseado em incerteza. A gente constrói o crescimento do negócio baseado na incerteza. E tudo isso no ritmo de intenso crescimento. Porque aí você traz o capital de forma anabolizada, e esse para mim foi uma maior aprendizado. De que forma o capital, que sempre foi a minha ferramenta, aplicada a um modelo de negócio de alto crescimento, pode produzir um crescimento anabolizado. E eu não tenho receio em falar do anabolizado. Né? A gente está pegando um corpo humano e transformando ele em aterofilista em meses. Né? Você constrói uma companhia de 1 bilhão de valor em anos, o que numa economia tradicional seriam gerações. Né? Então esse alto crescimento traz uma série de incertezas que a gente tem que saber lidar. De que forma o capital, e aí eu aprendi que o capital não é só mais financeiro, né? É o capital mais a experiência, mais os contatos, mais um monte de coisa que você agrega, faz a companhia sair de A para B. E entender o que é A para B são as teses que você vai construir. Então, meu principal aprendizado hoje é entender, primeiro, o capital, de que forma ele interage com o crescimento da companhia, como é que ele descasa o fluxo de caixa, como é que a gente constrói esse crescimento anabolizado, ou artificial, né? Aí artificial entre aspas. E a outra, para mim, é como é que a gente lida com essa incerteza ao ponto de construir uma tese. Então, qual a minha visão de futuro e a sua visão de futuro? Então, a mobilidade brasileira Last Mile vai ser feita por patinete. Eu falo, não vai ser feita por patinete. Você investe em patinete, eu não invisto. Então, essa tese de futuro, ela vai se contrapor de acordo com a sua visão de mundo. O que faz a gente sair da ciência exata, números, fluxo de caixa, né? E falar de sociologia. Então, hoje eu me alimento muito mais de informação sociológica do que informação técnica. Entendeu? Como eu fui criado no cálculo da receita, despesa, margem operacional. Hoje eu sou criado em vende ou não vende? Quanto vende, como vende? Percebe? São perguntas mais qualitativas do que quantitativas. Né? Bem interessante, bem interessante. E uma coisa, você estava falando, por exemplo, de unidades, né, contábeis. Isso é um dos maiores desafios da startup, principalmente no começo, e que acredito que muitas vezes as startups que vão conversar com você ou tem tem receitas muito instáveis, né? Tá naquela fase que ou tem um capital entrando, mas que às vezes não é algo tão significativo, mas que mostra um potencial muito grande pela característica do negócio, etc e tal. Tem toda a tese do fundo de investimento ou do próprio investidor anjo que vai participar disso. E como é que você avalia? Como é que você avalia uma startup que acabou de entrar no mercado, que está dando os primeiros sinais? Porque eu vejo muito, por exemplo, uma coisa que fala muito é de EBITDA. E eu acho que é um desafio medir o desempenho e o futuro de uma startup com base no EBITDA, né? Cara, um dos desafios que a gente tem é como você está no estágio mais inicial do negócio, mais importa, e aí aquele velho clichê assim, de mais importa o piloto do que o carro.
né? Mais importa o jockey do que o cavalo. A gente aprendeu a duras penas isso lá na Curitiba Angels, porque o negócio que a gente investe hoje é totalmente diferente do negócio que a gente investiu lá atrás. Quando eu digo assim, a tese que a gente comprou do modelo de negócio não tem nada a ver com a realidade da companhia construída hoje, entendeu? Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o que é a única coisa que não vai mudar nessa companhia? A garra, a capacidade do empreendedor construir modelo e tal. Isso posto, a gente tem que encontrar muito mais um time que consiga achar uma oportunidade de negócio e com um modelo saudável. O modelo você tem uma margem de ajuste dos parafusos. A tese é difícil, porque é justamente a crença que você vai ter que comprar. E o time vai ser seu parceiro durante 5, 7 anos. Então, foque no time, tente encontrar um modelo de negócio interessante e a gente acaba vivendo a gente acaba indo do não para o sim. Então, assim, como é um risco muito grande, é um tempo de análise muito grande, a gente começa pelo não. E aí você vai construindo prerrogativas, falando, não, eu tenho que investir num time bom, com um modelo de negócio que eu consiga contribuir e que a longo prazo eu enxergue uma tese ou de liderança de mercado, ou de consolidação, ou de uma fusão estratégica no mercado base, enfim. Tem uma série de teses que você vai construir em relação ao modelo de negócio. Mas nada substitui um time bem montado. A gente aprendeu que dos 4 T's que se falam no Venture Capital, que é time, tecnologia, tração e termos, o time acaba tendo 90% da sua atenção. Tração tem muito a ver com o ritmo de crescimento daquela companhia, e aí que você traz a questão da validação, né? Eu nem sei se vai vender, eu não sei o ritmo de venda. Então, automaticamente, eu preciso mais questionar o modelo de venda e a tração. Eu estou colocando tração aqui num pacotão para colocar tudo que tem a ver com o modelo comercial. Então, eu não quero que a empresa venda 1, 2, 3 unidades. Eu quero que ela venda 1, 2, 4, 8, 16, 32. E aí você abra a boca de jacaré, né? A curva de receita suba sem que a despesa acompanhe na mesma proporção. O que na economia a gente fala desde o século XVII, de economia de escala, de crescimento em produzir cada vez mais e tal. Mas são conceitos velhos aplicados a um novo ambiente. Então, tração é uma coisa que a gente tem que investigar, mas desde que o time tenha criado uma sinergia interessante. Por último, a tecnologia. Então, o que esse produto tem de consistência, de não concorrência, ou seja, análise da concorrência, enfim. Tem uma série de coisas ligadas a produto, e aí em produto no sentido amplo também. Que entra a concorrência, por exemplo, entram side players, entram possíveis aquisições ou vendas estratégicas, enfim. E os termos têm muito mais a ver com as condições do negócio. O valuation pode estar alto, às vezes a gente encontrou um modelo na época errada. Isso tem acontecido com o Anjo no Brasil. Quando a gente começou em 2014, cara, a gente tinha era tudo mato. Né? O brincadeira era tudo mato. A gente olhava assim e falava, tudo que a gente fizer de Venture Capital é novidade. Assim, a gente está construindo essa indústria, né, no Brasil. 2010, quando a gente começou a falar disso, de pequenos aportes e tal, as pessoas falavam, não, mas eu não tenho parâmetro. Então a gente pegou alguns valuations, algumas teses na Curitiba Angels, que não eram tese de anjo. A gente fez tese de aceleradora, a gente entrou em projetos que já estavam maduros, como num fundo de VC. Então a gente tem uma posição muito privilegiada, que é a do pioneiro. Né? Privilegiada ao mesmo tempo desafiadora, porque você tem que aprender. Hoje a gente sabe exatamente qual é a nossa contribuição. Então a gente fala, olha, a cadeia alimentar está tão fragmentada, fundos de seed, pré-seed, pré não sei o que, sobe A, B, AXW, é tanta sigla na indústria, na cadeia alimentar, que o anjo entrou naquela coisa assim, olha, o time é bom, o modelo de negócio é atrativo, a atração está sendo validada, eu posso contribuir, que aí entra o mais desafiador, né? Eu posso contribuir, porque o meu tempo é escasso. Então eu vou colocar lá X mil reais, eu vou conseguir me dedicar? Aí entra o ponto. Eu começo a ter hoje uma análise como anjo de eu faço todas as deveres de casa que eu comentei, dos 4 T's, né? Time, tecnologia, atração e termos. E eu agora começo a olhar e falei, eu vou conseguir ser a melhor pessoa para ajudar? E aí começa a doer. Porque faz parte do time também. Quando você falou o primeiro T é você. Né? Você como investidor anjo, você faz parte. E aí que vem o conceito do anjo, do smart money. Né? Você tem que ter você faz parte do time, né? Isso de forma... Tem que se misturar. Exato, e de forma direta impacta no sucesso ou não do negócio, né? O anjo e o investidor que escolhe vai impactar diretamente no sucesso do negócio. Tem duas histórias. Uma, a gente acabou de sair de uma reunião agora, que a gente estava com uma investida, com uma reunião mensal e tal. E aí tinham outros anjos dessa mesma rodada no escritório. Eu falei, vocês querem participar? No final da reunião a gente estava falando como é que nós vamos fazer, como é que a coisa vai acontecer e assumindo tarefas de um lado do outro, que é aquela linha tênue entre você conseguir falar, eu sou do time, mas que é o nariz em tudo e a mão em nada. Então, essa relação é muito tênue. Então, você fala, olha, eu quero fazer, mas eu não posso pegar para fazer. Eu tenho que te orientar e te empoderar para que isso seja feito. Né? Eu sei os caminhos e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro dessa reunião, um dos anjos falou assim, você quer falar com quem? Com fulano? Peraí.
2, 3 mensagens, você vai falar com fulano, que seriam, sei lá, 8 camadas para chegar, você vai chegar de uma forma mais privilegiada, né? Então, até referências, a história que eu queria compartilhar é que a gente estava no meio da reunião, o empreendedor já tinha feito um contato com essa pessoa, com o executivo, e tinha sido uma certa resistência. Não resistência, mas aquela falta de prioridade e tal. E eles se encontraram no evento. Aí no evento ele comentou do anjo, que ele era um amigo em comum do cara. Aí ele falou assim, inclusive, aquele anjo investiu na gente e tal, não sei o que. O cara, fulano, poxa vida, por que você não falou antes e tal? Marcaram reunião pra, sei lá, semana seguinte. Então você tem um atalho que o anjo acaba construindo. Sim. E de um outro lado, é a capacidade de você não conseguir agregar. E é a dor que a gente tem sentido hoje muito lá. E às vezes eu não agrego. E aí como é que eu faço para construir uma rede multidisciplinar que entregue todas as contribuições possíveis pro empreendedor ou pro time, né? Você tem que ter... E aí, claro, caras mais generalistas e econômicos como eu entregam uma coisa um pouco mais abrangente, porque toda companhia tem fluxo de caixa, toda companhia tem engenharia econômica. Mas quando você fala de e-commerce, por exemplo, eu não entendo nada de e-commerce. Não é? Hoje eu estou aprendendo muito por os investimentos que a gente fez. Mas eu tinha que ter anjos do meu lado, falar, olha, puta, esse cara manja de e-commerce, então ele vai trazer uma contribuição mais efetiva e eu, Léo, vou conseguir entregar uma contribuição paralela, nesse caso menor e menos significativa. Então, eu lembro quando a gente investiu no James, cara, eu não sabia o que era essa uberização, então a gente não tinha feito nada disso. Até então a gente tinha drone map, eu tinha feito cata-moeda, então eu não tinha nenhuma experiência nesse mercado de pontas, oferta e demanda e tal. E eu falei, cara, eu vou entrar no James assim, sem muita percepção. Depois, no final, quando a gente fez a saída do James, eu vi que a minha contribuição era muito mais próxima aos empreendedores. Eu me tornei um cara muito mais próximo dos empreendedores, independente do modelo de negócio. Que eu aprendia com eles, né? Eles sabiam muito mais do modelo que eu. Mas eles tinham dores empresariais que, eu tenho todo dia. Então, eu precisava cuspir para ele muita contribuição empresarial. Que independe de estar produzindo meio parafuso, vai doer igual. Contratar, mandar embora, fazer fluxo de caixa, captar ou não dinheiro. Enfim, então, cada anjo tem que encontrar a sua contribuição. Essa tem sido um desafio até prazeroso. Assim, sabe? E é muito maluco, assim, um dos investidores da Panic Lobster, o José Pellegrini, ele tem muita vivência de corporativa, trabalhou durante anos na Gemalto aqui no Brasil, e eu tava com uma dificuldade, a gente tava com uma dificuldade muito grande na geração de relatórios. A gente tem que ir lá porque a gente passou para um outro programa dentro da Founder agora, a gente faz parte do Select Portfólio da Founder, e só que um dos requisitos é você tem que mandar reporte mensal. E daí a gente conversou, ele falou, cara, você tem que mudar a tua visão sobre reporte. Reporte não é pros outros. A reporte é uma das maiores ferramentas de gestão que você vai ter na tua mão. Cara, e a hora que ele trouxe essa é uma frase. Parece pouco. Né? Parece pouco, a hora que, cara, é óbvio. É óbvio. E hoje, a ferramenta de reporte pra gente é uma excelente ferramenta de gestão, porque é onde você avalia tudo. O que tá dando certo, o que não deu certo. Metas de curtíssimo prazo, médio prazo, que você já consegue avaliar, super bacana. Ajuda na perda de foco também, né? Pra não perder o foco, Exato, né? Porque você sabe o que você tem que reportar de novo. Quando os empreendedores têm que fazer relatórios novos todo mês, cara, isso... Prometi implantou uma no nosso modelo de relatório, que é highlights e lowlights. Então, olha, três setores que todos os investidores têm que preencher. Highlights, ou seja, notícias boas do mês, depois de ter reportado o básico, né? Coisas boas que aconteceram, coisas ruins que aconteceram, e por último, a hora do anjo. Cara, me diga o que você está precisando que eu não consegui perceber. E a partir disso, eu falei, a hora do anjo eu queria contato, sei lá, Mercado Livre, eu queria contato em tal lugar, né? Pô, a gente vai tentar mobilizar a rede para entregar essa contribuição. Porque a gente também, de outro lado, está aprendendo a contribuir. Então, acho que o desafio do anjo nessa cadeia alimentar bem fragmentada é fazer isso que ele fez com vocês. Falou, olha, quais são os desafios que você tem hoje? Olha, eu tenho uma experiência aqui de 30 anos, e ele mastigou muita coisa depois desses 30 anos. Ele te entrega ela já redondinha, assim, sabe? Como um bom anjo tem que fazer. Ele não vai te proteger. As asas não são para proteger. As asas são para te impulsionar. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele comeu, sei lá, um ano da sua... Ou que às vezes um ano de indecisão pode ser a morte de uma startup. Sim. Que é um foco errado que você estava colocando. Então, eu acho que esse tipo de contribuição que a gente tem como investidores e como empreendedores... E eu fui empreendedor, eu recebi capital. Então, eu sempre usei o termo sugar. Né? Então, a gente tem um investidor que chama Peter. E toda vez que o Peter vem para o Brasil, eu anoto numa folha do meu caderno, eu escrevo assim, Peter Tips. Que, cara, ele vai, durante a visita dele, ele vai soltando coisas e aquilo para mim é uma... Mas o investidor anota... Sim. Esse aprendizado mútuo entre investidores e entre empreendedores que é o rico do Venture Capital. É a gente aprender com capital humano. Né? Legal. E me diz uma coisa assim, a gente está vivendo um momento muito maluco do mercado das novas economias aqui no Brasil, né? Você tem
em menos de, cara, sei lá, no range aí de 2 meses, talvez você tem quinto andar, se você tem aqui o Madeira, o List, várias recebendo aportes gigantescos, o SoftBank entrando pesado no Brasil. O que você acha desse... Primeiro, eu tenho curiosidade de saber a tua opinião em relação a esse movimento do SoftBank, esse interesse pelo mercado. O que tem de bom nisso, na tua opinião, e o que tem de ruim nisso? Cara, eu tenho algumas percepções, assim, não tão conclusivas. Assim. A primeira delas é que as pessoas perguntam, onde que esses caras colocam tanto dinheiro em capital de risco? Aí você tem que vestir um pouco o sapato dele. O sapato dele é de uma economia que tem deflação e juro negativo, ou seja, tem que fazer o dinheiro trabalhar. E dinheiro só produz valor quando aplicado à economia real. Né? No Brasil a gente tem essa visão meio torpe de dinheiro parado no banco rendia 15% ao ano. Né? Isso recentemente, a gente está falando de 3 anos, 4 anos, a Dilma entregava 12% ao ano, 13% ao ano. Isso faz o capital ficar preguiçoso. Né? Ele consegue ganhar 12% ao ano, que é uma bela rentabilidade, sem fazer nada, absolutamente emprestando dinheiro para o governo. Porque, do outro lado, você tem um agente deficitário que precisa ser financiado pelos seus cidadãos, que é o Estado brasileiro. Então, quando você vê isso no Japão, na Arábia Saudita, no próprio Estados Unidos, você tem um custo de oportunidade menor. Ou seja, as oportunidades que esse capital tem para ser alocado são menores em termos de rentabilidade do que o capital de risco. Então, amigo, faz a coisa trabalhar, porque senão você não vai conseguir dar retorno para o seu patrimônio. Né? E a economia é feita para fazer acumulação de capital e fazer geração de receita e lucro, né? Criação de valor. Você só faz isso fazendo negócio. Então esse vem o pano de fundo dos caras. Por que é mais fácil captar nos Estados Unidos, captar no Japão? Porque é isso, a gente tem um custo de oportunidade menor. Ao mesmo tempo, esses caras esgotaram, e aí vem mercados amadurecidos, ou seja, Silicon Valley, a Europa e todos os outros mercados já mais maduros de Venture Capital, eles já têm oportunidades mais precificadas. Onde estão as grandes oportunidades do ponto de vista de problema e de bons valuations? América Latina. Esses caras abrem o olho desse tamanho e falam, tenho 100 bilhões de dólares para alocar no mundo, que é o Vision Fund do SoftBank. Eu vou olhar para a América Latina, onde estão os melhores múltiplos e as melhores oportunidades de negócio, porque lá estão os problemas mais escancarados. Né? Você pensar nos problemas brasileiros, cara, tem muito problema. É uma oportunidade absurda. Desde o déficit educacional até o déficit de infraestrutura. Você tem uma série de oportunidades aqui dentro. Até por isso que quando as pessoas me perguntam por que você continua acreditando no Brasil? Porque aqui estão a maior celeiro de oportunidades do mundo. Né? América Latina como um todo. E aí quando o SoftBank olha para cá, o que ele está tentando fazer... Primeiro, o que a gente faz com as startups é acelerar o crescimento delas. Então você vai me dizer, olha, Léo, eu tenho uma meta de crescimento de 3 mil clientes no ano. Né? Essa curva está aqui num determinado ângulo de crescimento, já é um ângulo agressivo. Você está falando para mim, olha, eu não vou distribuir dividendo, eu vou acelerar o que eu puder, eu vou tentar replicar o maior número de vendedores, infraestrutura e fazer essa roda girar o mais rápido possível. A PG, né? A progressão geométrica que a gente tinha falado. Falei, legal, putz, um belo modelo de negócio, vamos mandar para frente. Vamos colocar capital para aumentar essa curva. Então, em vez de 2 vendedores que você ia fazer com a sua margem mensal, você vai colocar 10 vendedores na sala. Puta, que legal, Léo, entendi. Eu artificialmente peguei aquele ângulo e aumentei a inclinação. Subi aquele ângulo. Aquela curva está mais acelerada e a gente acredita que quanto mais acelerada essa curva tiver, mais ela vai construir margem de lucro futuro, a gente vai poder captar um negócio maior lá no futuro. Né? Então, o que eu faria em 9 anos, eu vou fazer em 3. O que eu fazia em 6 meses, eu vou fazer em 2 semanas e eu vou produzindo resultados maiores para na hora que ela for vendida, eu vou crescer o bolo artificialmente. Né? O que o SoftBank faz, aqui a gente está falando de acelerar o mercado. Né? Então, eu tenho uma base de clientes de 100, eu vou atingir 1.000 clientes. E eu vou contratar mais vendedores para acessar mais essa base. O que o SoftBank faz, ele te ajuda a criar clientes. Então, eu como anjo, eu estou apostando nos empreendedores. Os fundos de seed estão apostando na tese de mercado, na tração daquele negócio. O que o SoftBank está fazendo, ele está criando tração. Então, você começa a ter conceitos como demanda subsidiada, descontos agressivos, novas praças criadas artificialmente, que só faz isso com muito dinheiro. Né? Então, os aportes locais aqui, né? Vou pegar o List, Madeira, eles vão ter a oportunidade de criar mercados. Né? Contratar muito mais vendedores, eles vão queimar um caixa maior para poder dar um salto 3 vezes maior depois. Entendeu? Então, continua sendo uma expectativa de retorno futuro. Qual que é o risco? Eu estou falando só dos benefícios de uma tese dessa. O que o SoftBank vem fazer com aquela curva é pegar o ângulo dela e transformar quase em inelástico, quase em 90 graus. Entendeu? Fica uma coisa quase difícil de encontrar parâmetro. Né? Aí vem a minha tese, a sua tese, de falar assim, Thiago, você acredita que fora os incentivos colocados nesse modelo de negócio, essa companhia vai entregar mais de lucro no futuro? É tese. Entendeu? Você vai ter uma tese, eu vou ter outra. Se a gente rodar aqui no estúdio, vai ter teses diferentes. Então, como é que a gente faz para que esses modelos de negócio se sustentem?
E aí eu construo teses baseadas no negócio. E aí como é que eu analiso o SoftBank companhia por companhia, independente do SoftBank? As companhias que ele investiu estão queimando o caixa para adquirir base de clientes e que a infraestrutura acompanha. A tese deles é essa: nós vamos comprar clientes, adquirir base. Para que na hora lá na frente é o winner takes all, ou o mais forte sobrevive, enfim, tem várias historinhas para dizer o seguinte: eu estou comprando cliente para que o Rappi seja o maior aplicativo de entrega, o Uber seja o maior aplicativo de mobilidade, enfim, você vai construir uma tese de futuro. Então, para isso, queime caixa para atingir essa liderança. Quando eu chego lá na frente, aí a pergunta é: se o Uber parar de te dar desconto toda semana, ou se o Rappi parar de me mandar, cara, todo dia. Reais. Porra, todo dia. Quando ele me manda isso, Bizarro, né? eu tô falando pra ele, será que se ele tira esse incentivo, como é que fica? Né? O quanto dessa laje tá concretada para na hora que eu tirar o incentivo, o aramado, né? Que eu brinco que é o aramado, né? Você constrói o aramado, as pessoas sobem. Se eu tiro o aramado, será que deu tempo de concretar? Você vai ver aquela base saindo. O que aconteceu com o WeWork? Além disso acontecer, no frigir dos ovos, mesmo tirando os incentivos ao cliente, o negócio não fechava a conta. E aí era uma dúvida pior ainda, porque o que a gente está falando aqui do Uber ou do WeWork, você tem receita e despesa, só que você tem uma despesa grande aqui de aquisição de clientes, que se você tirasse ela, você teria lucro. O Nubank acabou de anunciar isso semana passada. Falou, eu queimo caixa, né, já se defendendo das possíveis críticas que estavam mirando para ele. Sim. Eu gero caixa se eu tirar os incentivos ao cliente. Tudo que eu gasto com aquisição de clientes, se eu tirar, é empresa lucrativa. A gente tenta fazer esse exercício nas nossas investidas. Tá? Se a gente tirar o... Gera EBITDA, gera lucro. Porque essa é a decisão que você está tomando. Né? Falou, eu estou acelerando, mas se eu quiser tirar, é empresa lucrativa. Existe um negócio aí. Quando você tira isso do WeWork, não sobra nada. Quando você tira isso do Uber, também sobra muito pouco. E as pessoas, é difícil as pessoas acreditarem nisso e esquecem da rapidez de crescimento que essas empresas estão. E por último, cara, na minha dúvida, por exemplo, eu escrevi um artigo esses dias no LinkedIn e o pessoal ficou meio bravo. Assim. No jogo do Flamengo e do Grêmio, recente agora, da Libertadores, o iFood fez uma campanha aos 20 minutos do segundo tempo. O cara fez um gol, ele usava a camisa 27, os caras, o Galvão Bueno, em rede nacional, Globo, televisão que não é barato, falou o seguinte: pessoal, camisa 27 fez um gol, usem o cupom camisa 27 e tem um 27% de desconto. Falei, não precisa fazer muito esforço para achar que essa conta não fecha. Né? A não ser que eles soltem 5 cupons e ninguém mais consiga usar. Né? Que é o que uma promoção agressiva às vezes faz. Abre às 5 da manhã, mas deixa 3 micro-ondas na frente, para não vender muito sobre aquela margem baixa. Quando a gente faz essa constatação, você fala, será que o iFood fecha a conta? Não sei, não sou investidor deles. E também não temos informação para captar isso. Mas aí vem a incerteza. Thiago, temos agora $100 mil para comprar ações no IPO do iFood. Você compraria? Depois do jogo do Flamengo, desculpa, eu, Léo, não compraria. E é engraçado porque parece é uma disputa de mercado, parece que quanto vale o mercado, né? Parece que é quanto que vale, quanto que eu tô disposto a torrar nesse mercado. Daí você vê, aqui em Curitiba, você vê o Rappi, o iFood, o Uber Eats, o James, inclusive, dentro dessa corrida, tendo que... Os caras... É um dump market, né? Eles estão dando um dump e vendo quem vai segurar mais aí, quem tá disposto a queimar mais no mercado pra ficar com... Tanto que a concorrência hoje, eu lembro, e a gente viveu isso na pele, né? James. Quando a gente investiu no James, eu lembro que a gente passou muito tempo conversando com um fundo que era para fazer o primeiro... O James foi pioneiro no Brasil, né? Ele inaugurou um pouco dessa coisa de entregar tudo, né? E aí a gente perdeu muito tempo investindo no fundo errado. O fundo ficou enrolando a gente, transações até mal intencionadas e termos muito tortos. Os meninos acabaram ficando muito presos a essa transação. Quando a gente levantou a cabeça... O Rappi tinha captado, sei lá, centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos. A Glovo na Europa tinha captado também milhões de euros. E os caras vindo pro Brasil com a bazuca apontada. Meu, aquela hora a gente se olhou e falou, cara, vamos abraçar, vamos tocar violino, né, do Titanic. Vamos lá, vamos curtir a descida. E a gente se olhou e falou, cara, vamos tentar manter o que uma empresa tenta fazer, que é manter qualidade de serviço e nível de qualidade da empresa. E a gente conseguiu, a James conseguiu manter um índice saudável de recorrência, de qualidade, o que garantiu que a gente conseguisse fazer um deal futuro com um player que estava alheio a essa transação, que era o Pão de Açúcar. Não tão alheio, né? Porque tinha uma questão com a Rappi. Mas a gente construiu um deal baseado no ataque. A gente teve que ser muito criativo, mas... Inclusive por isso que eu me aproximei muito dos empreendedores, porque basicamente foi engenharia econômica, né? Você não tinha muito mais do que fazer no negócio, eles estavam fazendo muita coisa boa. A gente fez um negócio de engenharia econômica, né? O deal com Pão de Açúcar é um negócio de engenharia econômica. Teses cruzadas para construir um deal.
Mas nesse mercado eu vi a força que você... Não tem a qualidade, não importa a qualidade. O que importa é que o cara tá te dando incentivo, você começa a distorcer os antigos parâmetros de saúde empresarial, entendeu? Se eu concordo ou não com isso, importa pouco, percebe? Essa é a nova realidade do jogo. Sim. Muito capital disponível, empresas de altíssimo crescimento, onde o volume de capital que você usa para queimar é um diferencial para você. Então não adianta eu ficar esbravejando que isso é incorreto, como o dumping, né? O dumping é uma coisa condenada na OCDE. Mas comprar cliente na Faria Lima ainda não é. Então você tem que lidar com as regras do jogo. Essa é a regra do jogo. E as nossas investidas têm vivido isso. Qual que é a dúvida quando você está no jogo? É o quanto você vai queimar para acelerar. Cara, essa dúvida é terrível. Puta vida, a gente tá numa investida agora que te gera caixa, saudável pra caramba, uma base super estabelecida. E aí, vamos usar a nossa margem para crescer aceleradamente? Subsídio mesmo, assim, nervoso, aquela subvenção pro cliente, né? Falou, tá aqui dinheiro para você me comprar. Né? Tá aqui um cupom de 100%. Que é basicamente isso, né? Tô te dando dinheiro, você tá me devolvendo. Quando eu faço isso, o churn começa a ficar monstruoso, você começa a lidar com outras métricas que o estômago dá uma engabelada, assim. É bem complicado. E é por isso que é tão difícil, né? Por isso que é tão difícil. É o que o Alessio fala, né, cara, do Pipefy. É um jogo de all-in o tempo inteiro. Sim. Todo tempo você tá pegando suas fichas, cara. Mesmo na carta, pior carta que você tem, cara, você vai lá e fecha o olho e ataca tudo, entendeu? Essa adrenalina que eu acho que vicia a gente, né? Acaba viciando a gente. Mas que é o que constrói múltiplo, né? Sim. O tombo é alto também. Então, olha o nível de risco de um jogo all-in. Cara, toda rodada a gente tá all-in. Inteligência emocional pra isso, como investidor? É o que a gente tem feito agora, cara. É o que a gente tem investido. Assim, pessoalmente, eu te falei no começo que eu tava falando daquela construção sociológica, né? Então eu tenho me alimentado muito de conteúdos sociológicos e eu tenho me alimentado muito de inteligência emocional, cara. Eu hoje, 100% do meu tempo é capital de risco, é novos negócios. Mas eu tenho amigos que são médicos, são executivos. Como é que você mede isso? Cara, mede pela dor do seu estômago. Cara, você colocou 10 mil, doeu, esquece, cara. Esse dinheiro nosso ele é para esquecer que um dia ele vai voltar. Você tem que... Colocou o dinheiro, vamos trabalhar com o empreendedor para construir negócio. Depois você lembra se vai ter... A gente não tem mercado secundário no Brasil, né? Ou você vai vender a empresa inteira, ou alguém vai comprar a sua parte e tal, mas é uma liquidez muito prejudicada. Quando você tem menos liquidez, você tem agonia, ansiedade. Então, não é um negócio para ansioso, não é um negócio para colocar suas reservas, não é um negócio para arriscar muito do seu capital disponível, né? Tem que ser num ponto que você fala assim, se eu perder tudo, valeu o jogo. Entendeu? É por isso que muita gente confunde com gambling, né? Parece que tá jogando mesmo, né? Aí o cara joga, né? O spray and pray. O cara joga e vai que alguma coisa dá. Também não é pra ir por esse lado, entendeu? Dentro da carteira de investimentos, assim, a gente fala de 5%, 7% que o cara tem. Para ele não comprometer muito, né? Aí você vai ter apetites de risco diferenciados. Eu, Josias, que você conhece, Oswaldo, que tá aqui. A gente tem apetites de risco diferentes porque a gente já fez retornos de capital de risco. A gente está basicamente reciclando capital. Né? A gente já ganhou, deu uma boas tacadas. É diferente, né? Não peguei o meu economia salarial e isso foi só no começo. Agora a gente já está... Então eu tenho um apetite de risco maior. Então a gente tem que ir moderando em que momento os anjos ou os investidores vão ter cruzando com a sua contribuição, né? O que eu contribuo e aonde o meu estômago dói. Porque, cara, altíssimo risco o tempo inteiro. E do que você gosta, cara, como investidor? O que você gosta? Cara, eu aprendi agora um termo que é chique, chama agnóstico. Eu sou agnóstico. Eu não tenho setores preferidos. O que eu percebo é que eu entrego mais contribuição em fintech. Eu entrego mais contribuições em empresas de alto crescimento no mercado financeiro. Plata, contabilizei, troco simples, transfira. Inclusive na High Capital, que é o fundo que a gente tem lá com os fundadores do Ebanks, a minha contribuição junto com a gestora, com a Mari, é muito em mercados que eu interajo. Então, mercados que eu lido no dia a dia. No e-commerce eu não vou ter muito como contribuir. Agora, quer dizer que eu não gosto de e-commerce? Não, eu gosto. Eu gosto de companhias que podem escalar. Então, eu não tenho setores prediletos. Eu gosto de encontrar o momento certo de contribuir. Essa, para mim, é a principal dor. Assim. Primeiro, eu tenho dado atenção aos 4 T's. Só que eu vou por ordem de prioridades, né? Então, time legal, putz, eu tenho uma bela interação, tração, tecnologia, e eu vou para os termos. Os termos têm derrubado muitos deus meus. Por quê? Porque eu sei o quão difícil é. Como eu passei pela rota inteira, eu já não tenho romanticismo nenhum com esse negócio.
eu sei que mesmo quando tá tudo muito bem, quando eu tenho uma boa relação com os empreendedores, quando a atração tá espetacular, quando a tecnologia tá bem consistente, estabelecida, própria, leve, eu tenho problema nos termos. Então eu falei, cara, se as outras 3 tiverem meia boca, os termos têm que estar redondos. Então eu tenho tido muito problema com valuation, tenho tido muito problema com termos jurídicos, tenho tido muito problema com contribuição. Cara, eu não vou conseguir te ajudar. E às vezes o cara tá precisando de muita ajuda. Falei, estamos criando a expectativa errada, entendeu? Isso é um ônus que vem do sucesso dos deals que a gente fez, né? As pessoas falam, puta, Léo, eu queria que você ajudasse e tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu não vou conseguir ajudar. Não, mas entra aqui. Putz, eu não consigo. Então eu tenho que ser muito racional nesse momento. Aí como é que eu compensei isso de alguma forma? Eu investi na High Capital, que aí eu expando um pouco o meu horizonte com outros colegas, com outros angels. High Capital é um perfil mais de seed, talvez? Sim, de projetos mais maduros. Tá. Então, mesmo que o projeto já tenha passado por mim, eu ainda tenho a High para absorver boa parte desse upside. E projetos de aceleração, que são muito imaturos ainda para o meu negócio, eu consigo ainda ter aceleradoras, founder. Por exemplo, eu gosto muito de contribuir com o Founder Institute. Eu vou nas mentorias, inclusive agora quinta eu vou lá falar de captação de recursos e tal, porque muitos dos projetos que estão lá não estão no meu portfólio por causa do momento. Mas eu já investi em 2 ex-founders. E aí podem estar na High depois, entendeu? Então eu estou entendendo porque o Léo é um só. Então assim, o que a gente está também como anjo tentando criar? Anjos alinhados, né? Alinhando o portfólio, alinhando visão de mundo, para a gente poder, dentro de uma rede grande como a Curitiba Angels, também ter micro-redes que se ajudam. Então eu consigo, por exemplo, ter o mesmo compliance que o Josias, o mesmo compliance que o Oswaldo, para que a gente possa ter alinhado, para que um dia a gente possa caminhar junto, sabe? E aí facilitar a vida, porque se isso estiver facilitado, eu consigo ajudar mais startups. Mas por enquanto o Léo é um só, com uma capacidade limitada, eu tenho que aprender ainda, percebe? É muito cruel nesse momento. O que eu gosto? Eu gosto de negócios que geram escala e que eu consigo contribuir. Acho que essa é a... Perfeito. Se eu não consigo contribuir, eu vou entrar como passageiro. Aí passageiro da agonia, sabe? Sim. Tomara que dê. Sim, sim. E faz parte, cara. Faz Sim, parte. sim. O mercado imobiliário pra mim é isso. Também corporação de esquina, né? Vai ser legal. Eu falei, não, porque eu não sei, cara. Eu não conheço essas métricas, né? Sim. Tenho aprendido muito, mas não é o que eu domino. Uma coisa, eu não sei assim... o estágio das startups que você costuma lidar, né? Que, enfim, teu tempo é precioso e o que mais... Um dos segredos de bons investidores é justamente gestão do tempo, né? Com quem que você vai conversar, com quem você não vai conversar. O que separa uma boa ideia de um bom negócio? Puta, cara. Eu acho que assim, todo bom negócio foi uma boa ideia um dia, né? Mas nem toda boa ideia pode ser um bom negócio. Então, negócio pra mim, a gente tem que voltar na origem, né? É receita, despesa, lucro. Essa conta tem que fechar. Se você vai descolar ela, ou seja, vai crescer as despesas para produzir uma receita futura maior do que a potencialmente atual, é outra história. Mas temos aqui uma lógica de que eu gasto 5 para produzir, 10 para receber, né? Eu prefiro assim. Para mim, bons negócios precisam visualizar isso. Eu não gosto de negócio que eu vou produzir uma audiência de 1 milhão de usuários e depois eu vou pensar como eu vou ganhar dinheiro. É muito arriscado na minha percepção. Então eu acho que uma boa ideia não é nada se ela não produzir um bom negócio. E ela nem é uma boa ideia, né? Porque para mim, ela nem pode ser uma boa ideia se ela não tiver um negócio atrelado, entendeu? E eu acho que isso é o mais difícil de encontrar na etapa de validação. Você vai ter 20 ideias, às vezes a melhor delas não é o melhor negócio. Às vezes a pior delas é um baita de um negócio, né? Vou te dar um exemplo de um projeto que a gente acabou de investir. Até uma das coisas que eu gosto, até é legal puxar isso, são investimentos de impacto. Negócios que, de alguma forma, produzem um impacto social e ambiental positivo. E a gente investiu no projeto Compostar, que é um negócio, não inventou a roda. A compostagem existe desde que o ser humano é ser humano. A metodologia de compostagem, mas são 2 engenheiros ambientais que falaram o seguinte: as casas estão produzindo lixo orgânico, os restaurantes estão produzindo lixo orgânico e os lixões são saturados. Hoje se paga por metro quadrado, por metro cúbico ocupado do lixão, e nós, como sociedade como um todo, estamos pagando o preço do metano, do churume, da ocupação de, né, enfim. Enquanto pessoas não têm onde morar, a gente está ocupando metro quadrado com lixo, né? Então é um negócio que me revolta desde sempre, assim. E a Compostar falou o seguinte: cara, eu vou criar um clube de assinatura que as famílias e os restaurantes vão pagar e eu vou passar coletando e eu vou compostar isso. Depois eu devolvo uma muda feita com esse adubo orgânico e vou vender esse adubo orgânico no mercado. E, cara, eu achei maravilhoso. É uma boa ideia? É uma boa ideia, mas ela é meio trivial. Se faz compostagem no Brasil em muitos lugares. Agora, quem teve a sacada de pegar membership,
de pegar logística, por exemplo, terceirizada, que foi até um anjo que trouxe. Por que vocês vão comprar caminhão? Não, usa um cara que tem um caminhão ocioso, que vai captar esse resíduo orgânico, sabe? E aí vem também construção de marca, comunicação com os clientes, que é tudo da nova economia. Escalabilidade, customer success, que são coisas que num projeto de lixo você não tem. Você lembra do nome do seu lixeiro que passa na sua casa? Não lembra. Você pagou para aquele serviço, é uma commodity para você. A Compostar tem um relacionamento com os clientes. Devolve muda, conversa com eles. Eles estão agora, por exemplo, fazendo adubo temático, adubo só de cafeteria, com o resto, com a borra do café. Depois você pode usar isso para cafeeiras, com adubo orgânico. Tem tantas coisas bacanas para fazer. A gente está pensando agora como é que nós vamos atacar lixo químico, lixo hospitalar, lixo reciclável. O mercado é gigantesco. Pois é. Olha o tamanho do mercado endereçável. É uma boa ideia? Eu diria que é uma ideia razoável. Mas é um belo do negócio. Por quê? Porque constrói margem. Ele tem um mercado endereçável absurdo. Os empreendedores são muito bons. Né? E a gente tem uma contribuição muito efetiva para dar para lá. Aí quando a gente fez a primeira rodada com eles, a gente olhou e falou assim, será que é uma rodada maior? Não, a gente vai dividir a rodada em duas partes. Primeiro que vocês têm que cumprir desafios A, B e C. Depois vão cumprir o desafio D, E e F. Vamos dividir esses dois momentos? Em vez de pegar o dinheiro para uma coisa só, vamos dividir a incerteza em duas. Nessa daqui eu vou chamar os anjos pelo nome. Porque não adianta mandar vocês para uma rede de anjos que vocês vão só levar porrada. Porque vocês não têm a resposta A, B e C. Aí entra um pouco o Léo descendo na cadeia alimentar, né? Falou o seguinte, eu tenho que criar esse negócio. E aí eu chamei anjos próximos, muito próximos, e falei o seguinte, a gente precisa ajudar esses meninos. O pitch era exatamente esse, de investidor para investidor, né? Falei, cara, eu vou colocar, tá aqui o meu, vocês colocam juntos? Primeiro tem aquela coisa, se o Léo tá vendo, aí vem o bônus da minha trajetória, né? Se o Léo tá vendo, tem alguma coisa aí. Mas ao mesmo tempo eu chamei as pessoas que podiam contribuir para aquele negócio. Então a gente fundou uma rede de aí anjos bem pequenininhos, fechamos uma porta em 4 horas. 4 horas a gente montou, os moleques estão rodando, estão cumprindo as metas e agora vão para uma rodada estruturada. Era uma ideia mais ou menos, mas um negócio maravilhoso hoje, né? Então não pode ter preconceito, né? A gente não pode ter preconceito, né? Não, de forma alguma, né? Inclusive, um dos maiores medos eu tenho um amigo meu lá de São Francisco, investidor, e ele fala, cara, um dos maiores problemas do investidor é perder a oportunidade. Qual que é? O FOMO? O FOMO, o falso negativo. Exato, só que você tem que estar ali escutando. É o Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, exato. E o que um empreendedor, um founder, não deve fazer, cara, para conversar com o investidor? O que ele não deve fazer? Cara, eu acho que a primeira é ser inconveniente. Sendo bem sincero, assim, eu acho que o buzz da indústria, e eu não quero ser arrogante nesse sentido, tá? É que às vezes eu tô com meu filho na porta da escola, eu tô ouvindo o pitch. Entendeu? E, cara, não era a hora. Vamos marcar um café, entendeu? O tempo é limitado, então eu vou ser bem sincero, socialmente eu não digo o que eu faço. Porque é um negócio difícil de explicar, primeiro, né? Uma vez eu fui na rádio e recebi uma ligação. Você tem que me ajudar, você não é anjo. Eu falei, não, a gente vai fazer negócio, né? Então confunde muito. Então acho que não ser inconveniente, não ser chato, né? Porque acaba... de um lado também não ser teimoso e ao mesmo tempo não ser muito maleável. Você tem que construir sua tese. E eu acho que você tem que atrair a atenção do investidor para o que você está propondo fazer. Não para o negócio. Não sei se ficou claro, mas por exemplo, se eu te chamar para tocar uma música, vamos tocar uma música, eu vou te falar de quão bem eu toco? Não, eu vou tentar te encantar para fazer a melhor música possível. Eu tenho que atrair o que interessa a você, não a mim. Então, se você falar dos benefícios do meu negócio para você, olha, meu negócio é isso. Não. Cara, vamos fazer a melhor música do mundo. Depois você vai descobrir que eu toco pra cacete, que eu tenho a melhor guitarra, que eu chamei os melhores músicos pra estar junto com a gente e tal. Mas o que eu te chamei, ele falou, cara, vamos fazer Eu lembro que... Acho que foi na... Eu não me lembro qual investida que foi, cara, mas eu lembro que o contato do empreendedor falou assim... era um amigo, agora eu lembrei. Um amigo que falou assim, esses meninos estão destruindo... Foi no Fosfato, no mercado de fotografia. Esses meninos estão revolucionando o mercado de fotografia. Cara, só me interessou o que eles estão fazendo para revolucionar. Se ele tivesse me falado que os caras são bons, que o negócio é maravilhoso... Cara, eu vou descobrir isso. A gente vai conversar e eu vou descobrir isso. Agora eu quero descobrir qual que é o impacto que está sendo gerado, entendeu? Qual é Eu tenho que criar a FOMO nas pessoas, né? Eu como empreendedor, eu tenho que criar a FOMO. E não no sentido arrogante da coisa. Falou assim, olha, eu tô afim de fazer disrupção no mercado do lixo. Tá afim de ver?
Eu quero. Aí eu tô muito afim de ver. Entendeu? Eu tô afim de fazer revolução no mercado digital. Olha, eu construí uma ferramenta com 8 mil clientes, recorrência de 40%. Cara, tem alguma coisa na sua tese que é uma frase, 2 frases que fazem o cara falar, opa, eu brinco que você tem que fazer o investidor virar um suricato, entendeu? Ele, opa, Sim. das 30 mil coisas que ele ouviu, naquele mesmo dia ele ouviu 30 negócios maravilhosos. Né? As pessoas usaram esse termo, falaram, meu negócio é maravilhoso, o negócio vai dominar o mundo. Pelo LinkedIn, pelo telefone, né? Mas poucos negócios falaram para ele, pô, você tá afim de quebrar o mercado de canetas? Se eu não quiser, eu não vou levantar a orelha. Agora, se eu quiser, cara, você vai ter a reunião que você quiser com o investidor. Entendeu? Eu vejo isso pelos investidores que eu me relaciono, os meus amigos, ou os investidores das minhas empresas, que eu tenho uma relação de... Não adianta eu tentar ir no que me interessa. Eu tenho que ir no que interessa a ele. Então, tentar chamar essa atenção acho que é o mais desafiador, porque são ambientes, né? Eu acho que cold call não funciona. Eu acho que você precisa de referência. Aquele caso que eu contei do empreendedor que encontrou o colega o executivo amigo do investidor anjo. É isso, cara. É tentar encontrar alguém que te apresente, que te leve. Foi assim que a gente se conheceu, inclusive, acho. Acho que quem conectou a gente foi... Acho que foi a Mariana, da High Capital. Falou que era pra gente conversar com você. Exatamente. Esse tipo de conexão, cara. Esse tipo de conexão. E aí vocês encontram o Josias e a coisa começa a ganhar forma, a ganhar vida por essas pequenas conexões, né? E elas têm que acontecer. Eu conheço fulano, então, pô, você podia me apresentar a ele? Você podia me referenciar a ele? Né? Outros empreendedores ajudam muito. Né? Os empreendedores levando para os investidores também ajuda pra caramba. Então, por exemplo, se eu quero apresentar uma startup para um investidor que é de vocês já. Eu chego lá, Thiago, olha, pô, tô a fim de conhecer e tal. Você não me apresentaria? Se você realmente gostar, eu vou entender que você é uma referência para aquele negócio. Então tem que encontrar uma coisa quente, assim. Essa coisa de cold call, cara. Mandar... você tem 5 minutos, aí manda uma lista de 80 linhas no LinkedIn. Cara, não vai dar. Entendeu? E eu tenho medo de perder negócio assim. Confesso que eu tenho... Esses dias um cara mandou um pitch deck muito ruim. Muito ruim. Só que o nome da companhia me chamou muita atenção. Mas o pitch deck era muito ruim. Só que eu falei, cara, não tem condições nem de parar para entender. Eu falei, tem muito a ver com a Troco Simples. E eu pedi pro Anderson analisar. O Anderson, nosso empreendedor lá. Sim. E o Anderson olhou e falou, cara, eu acho que faz sentido. Eu falei, cara, se você falar que faz sentido e você olhar, eu só investiria se fizer sentido para você. Percebe como eu tô tentando encontrar atalhos também? Porque, cara, tem investidor pra caramba aí. Tem que cumprir o básico, né? Tem que ter um bom material. Não adianta falar assim, vamos tomar um café? Também não funciona, sabe? Manda um sumário, 2 páginas. Por que você vai perder 1 hora do seu tempo de captação para ter um investidor errado ou para ganhar um não? E uma coisa, exato. E uma coisa, primeiro que você queima, né? Pois é. Esse primeiro contato você pode queimar uma oportunidade futura. E uma coisa, por exemplo, um segundo programa, o Founder Lab, ele é muito focado em fundraising, que é a parte que você vai preparar a tua startup early stage para levantar investimento. E uma coisa que eles... Cold call, exatamente, não funciona. Você tem que criar mecanismos para você... Porque o fundraising é um processo de venda. Isso. É a mesma coisa que... Você não está adquirindo cliente, você está adquirindo um investidor. Exato. E numa dança muito esquisita, o investidor acaba se relacionando com o founder e eles viram uma coisa só a partir do momento que o investimento acontece, né? Viram uma coisa só. E o Jordan, que era esse meu amigo, ele tem uma frase engraçada. Ele fala, o papel do investidor é dizer não e o papel do founder é ser educadamente chato. Ele fala... Excelente, cara. É isso. Ele fala assim, ó, o founder tem que ser educadamente chato e eu não lembro se ele fala educadamente inconveniente, talvez, não lembro agora o termo, mas esse é o conceito. Isso. Educadamente chato e o papel do investidor dizer não. E numa dança muito esquisita, eles vão lá e vão se acasalar. E você quer que dá certo. E no final dá certo, de alguma forma. Tem um chulo. É mesmo. Exato. É isso mesmo, cara. E isso é tão difícil de construir, cara, porque... Aí, por exemplo, você tem que estar em evento para encontrar investidor. Aí eu já ouvi investidor falando, porra, empreendedor não tem que estar em evento, tem que estar trabalhando, produzindo retorno. Sim. Pô, que hora que eu vou estar em evento? Entendeu? Então, é muito dúbio, assim. Eu prefiro os meandros da vida, assim. Eu prefiro... Esses dias eu estava no avião, algum mundo pequeno. Aí sentou a pessoa do meu lado, e curitibano sabe que eu não converso em avião. Aí os dois enfiaram a cara em livro, e a gente foi conversar no final para ajudar a carregar a mala um do outro. E ela falou assim, o que você faz? Né? Porque eu acho que eu devia estar com a camiseta, acho que da Plata, alguma coisa assim. Eu falei, sou investidor anjo e tal. Ela, nossa, ontem eu vi o Shark Tank e tinha um projeto assim assado, né? Aí eu, não gosto de Shark Tank. Eu falei, puta, né? Dei minha opinião e tal.
Mas o projeto era de uma empreendedora curitibana que tinha passado por uma situação e tal. E eu cheguei, igual que eu cheguei em Curitiba, eu conversei com os outros antes, todo mundo tinha visto, e a gente analisando o negócio e tal, não sei o quê. Todo mundo já tinha falado com aquela empreendedora de algum jeito, por vias diferentes, mas ela conseguiu se expor a uma rede de 80 anjos e todo mundo conhecia ela. Como é que ela fez isso? Sutilmente, de forma leve, inconveniente não, mas leve. Esse termo é excelente, cara. Porque esse meandro é muito positivo. Você tem que construir esse awareness sem ser incômodo. Exato. A ninguém mais quer me receber. Você não pode ser mal educado e nem inconveniente. Era exatamente isso. Você tem que ser. Basicamente, você tem que ser na medida da chatice. Você tem que dar um jeito de abordar, você tem que dar um jeito de conversar. O warm é sempre melhor. Né? Isso. Eu achei bacana. Essa frase me marcou muito. E é um processo de venda, literalmente. Cara. É um processo de namoro, de venda. E na venda você tem várias táticas de venda, né? Pra mim, o Dale Carnegie continua sendo atual nesse sentido, sabe? É como fazer amigos influenciar pessoas. O outro é mais importante, cara. Então, o investidor também tem uma série de responsabilidades, principalmente investidor institucional. Pensa na Mari. A Mari é uma GP de fundo que tem que, atender o interesse de quantos investidores, né? Uma máquina toda que está colocando expectativa em cima dela. Então, ela tem objetivos também. Entender qual é a tese dela é fundamental para conversar com ela. E isso com o anjo da mesma coisa, e aí você vai... Estuda o fundo antes de conversar. Exatamente. Estuda o anjo, vê quais investidas ele tem. Esses dias um cara me apresentou um negócio igual a troco simples. Desculpa, a Antor. A Antor é reposição no varejo. Cara, eu juro, ele fez um pitch igual a Antor. Igual. Eu falei, o cara tá de sacanagem. Aí, no segundo slide que eu saquei mais ou menos que era a mesma tese, eu falei, cara, deixa eu só te interromper, desculpa, mas olha, eu investi nessa empresa aqui, ó. @antor.com. Entra lá, dá uma olhada. 5 minutos, vai. Só pra ver se... Porque senão eu não quero ser desonesto com você, de ouvir uma questão privilegiada, porque se for boa, eu vou levar pra Antor. Quero só deixar claro. Aí ele... Ah, tá. E, tá bom. Voltou. Eu falei, não, eu continuo falando. Eu falei, tudo bem. Eu falei, cara... Aí no final eu falei, cara, você não devia ter continuado. Porque você copiou a Antor. Eu tô agora pegando o seu conteúdo, né, o nome do seu projeto, e tô mandando pros founders. Cara, você devia ter feito o dever de casa. Entendeu? Ou você achava que eu ia comprar o seu negócio para dar para Antor? Não faz muito sentido. Então, tem um dever de casa. O cara custou para conseguir a reunião, gastou, né, toda a capital social que ele tinha ali para construir essas pontes, né, comigo e mais alguns anjos, para não dar em nada. Entendeu? E ele insistiu em consumir aqueles mais 40 minutos de conversa para um negócio que eu já tinha acabado de investir. Eu falei, cara, faz 3 meses. Não tem chance de eu fazer isso de novo. Então, assim, o que ele queria no fundo? Ver se um concorrente valia a pena. Eu fiquei quieto. Entendeu? Ele queria assim, eu vou perguntar pro cara que tá enfrunhado no mercado, e no final eu falei, olha, a coisa que eu mais te digo é que eu tô enfrunhado nesse mercado e eu acredito muito nele. E esse mercado é winner takes all. Eu dei um recado, né? Mas eu acho desagradável, assim. Aí você passou o limite do... Eu acho que naquele momento da reunião falou, cara, você investiu na Antor, então, pô, valeu, obrigado. Sim. Sinal que, né? Sinal positivo. E ele recebeu não, né? Foi instantâneo. E uma coisa que... Um não rápido é tão bom quanto um sim, né? Também acho, cara. Cara, isso é uma coisa que, principalmente no processo, cara, na captação, é uma coisa... Cara, você quer... O sim é bom, o sim é ótimo. E o sim é a hora que você abre lá, literalmente, o aplicativo do banco e tá lá o dinheiro. Esse é o sim. Exato. Antes disso, eu talvez. Né? E o não, o não rápido é maravilhoso, cara. Você poupa o tempo de todo mundo. E vai pra frente, cara. O importante é que o não tenha tido todas as possibilidades. Sim. Não é igual o vendedor da Levis que fica tentando te empurrar a calça mesmo depois que ela não fechou. Exato. Entendeu? Isso é a coisa mais desagradável que tem. Não, mas leva. Cara, eu já falei que não. Entendeu? Tem que construir uma visão de longo prazo. Né? Essa visão de curto prazo ela é muito ruim. E outra, o lado bom disso é que o sistema tá grande, tá amplo pra caramba. Então você pode escolher. Eu quero isso, quero aquilo. E aí nessa construção você constrói uma boa base de investidores, entendeu? Mas investidor não é sinônimo de sucesso. Eu vejo muito empreendedor ficar desanimado porque recebeu um não do investidor. Eu falo, cara, às vezes o cara não entendeu, às vezes o cara tá sem dinheiro, às vezes não é o momento, às vezes ele não tem a contribuição para te dar. Você confia no seu negócio? Vai para frente, cara. Tem um podcast muito bom, você conhece o The Master of Scale? Sim, do LinkedIn? Sim. Tem um episódio que ele fala só com founders que levantaram investimento, que já foi uma corrida super bem sucedida para todo mundo, inclusive os investidores. E ele fala sobre isso, assim, sobre o desafio do não, né? Daí um dos casos lá de um cara que levou 300 não.
Cacete. Pra pegar muita resiliência, né, cara? É muita resiliência. Ele conseguiu 2 cheques. Olha como é o ponto de vista do investidor, né? O não pra gente, ele é muito doloroso. Principalmente o não duvidoso. Porque assim, 80% você diz não com tranquilidade. Tá? Tem uma camada muito grande, de cada 100, 80 você vai dizer não com muita facilidade. 19 você vai dizer um não dolorido demais. Dolorido. Assim, porque, principalmente eu que sou empolgado com tecnologia. E 1% você vai dizer um sim. Cara, que legal. Mesmo com todo esse conjunto de incertezas. Você vai muito tranquilo. Às 19, a chance de o seu não ter sido trampolim para que ela voasse é muito grande. Entendeu? Então, você pode ter dado a energia necessária para o empreendedor falar assim, agora eu vou provar para aquele filho da mãe que esse negócio é bom. Então você acaba também... E outra, você dá feedback, né? Anjos como eu, Oswaldo, da Curitiba Angels, os mais próximos, a gente tenta dar feedbacks positivos. Fala, olha, a gente não está indo por isso. Isso não quer dizer que a sua tese está errada. Está dizendo que essa é a nossa percepção. Quando a tese é muito errada, e eu acho que o empreendedor precisa, eu falo. Mas às vezes a tese não está errada, às vezes a tese está certa. Mas a gente às vezes não está disposto a viver a aventura que eu vivi no James de novo. Então, às vezes é essa a percepção. E aí, quando eu falo isso, o empreendedor pode desanimar. E eu falo, cara, a gente não é teste de viabilidade, entendeu? Eu não sou o João Kleber que faz o teste de fidelidade. Eu não faço o teste de viabilidade. Entendeu? Se eu digo sim, o negócio vai. Se eu digo... Não tem nada a ver, cara. Isso é a maior falácia do mundo. Agora, porque, primeiro, eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Então, se eu pudesse investir nesses últimos 20, é que eu investiria nos últimos 20. Só que eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Então, essas 19, para mim, são negócios que vão voar. Mas que eu não tenho condições de acompanhar ou contribuir nas 20. E o mais difícil é que essas 19 podem virar foguetes. E você vai perder. Eu tenho casos meus de ter dito não para o empreendedor. E o negócio subiu, skyrocket. Disse não e o negócio caiu. Que dá um alívio. De falar, putz, estava certo. Mas não é um alívio positivo. Porque você perdeu mais um empreendedor, menos empregos gerados. Dói para a economia, né? E por último, tem o empreendedor que pega aquilo que você falou e não volta. Então ele tem. Então assim, você fala, olha, vamos fazer isso, eu acho que esse caminho aqui e tal. O cara faz e outro investidor sortudamente pega. Isso é normal. Isso é o mais comum possível. E quando, por exemplo, eu brinco, né? Quando eu investi no Ebanks. Não, mentira, eu não investi no Ebanks. Só pra poder... Todo mundo fica olhando, puto, o cara... Não, mentira. Mas negócios como o do Ebanks, por exemplo, você teria uma série de incertezas lá no começo. Né? Quantos caras olharam e tiveram a chance de ser investidores? Ou de estar no mesmo barco? E o Ebanks conseguiu... O Ebanks criou o mercado, né? Sim. Ele criou o mercado. Ele criou uma solução tão clara que aposto que num pitch ou numa banca eles teriam vários questionamentos sobre o futuro deles. E às vezes a gente não consegue enxergar. Né? Eu que estou em fintech, é mais claro. Mas no momento que eles criaram, tem que ter muita ousadia. Né? E aí fizeram com bootstrapping, que é um modelo melhor e mais saudável. E uma coisa, cara, a visão, cara, é a promessa do Ebanks. É uma coisa que você sente. Sim. Sabe? Quando você assina o Netflix, cara, ou quando você tá com o Spotify e vem lá a faturinha do cartão, sabe, cara? Você, putz, cara. A entrega é muito concreta. E daí você entra e você vê a promessa do cara. É isso. Aí vem cultura dos caras, de estimular erro. Tem vários fatores de sucesso que hoje, convivendo com eles, eu vejo por que isso aconteceu. Mas que dificilmente você veria isso lá no começo. Você não tem condições de ver isso. A história bem contada é bem tranquilo, né? Contabilizei. Você vê o Vitor e o Fábio, no começo, a gente sabia que eles eram caras de muito potencial. Mas que eles iam fazer isso que eles fizeram, cara, é impossível prever. É impossível prever. Isso vale para todo mundo, cara. Vale para todos os negócios. O difícil é você conseguir dizer não de forma consistente. E dormir com FOMO. Você tem que dormir com a possibilidade de que você não vai acertar todas. E de que você vai errar na sua avaliação. Você vai ter falsos positivos e falsos negativos. Isso foi o que eu mais aprendi no Vale. E as pessoas falavam pra gente, olha, vocês têm poucos falsos negativos. Que é negócio que você acha que vai dar errado e voa. Porque o nosso ecossistema ainda é muito pequeno. E você tem muito falso positivo. Negócio que você achou que ia e não foi. Né? E até para negócio que eu não coloquei dinheiro que eu achei que ia e não foram. O que você tem que ir nesse meio do caminho é tentar ficar tranquilo com a sua decisão. Por exemplo, o que eu criei como política para mim? Eu não mudo a minha posição. Léo, mas você é muito teimoso. Falando, eu não mudo o meu sim. Tá? Então, por exemplo, eu investi. Se eu investir e eu falei que eu ia colocar 50 mil, eu vou com 50 mil até o final. Porque durante a conversa você vai descobrir que nem todo mundo é flor, nem tudo é flores. E aí você vai querer baixar de 50 para 30, 20, 10 ou até desistir. Ou você vai aumentar de 50, 70, 100,
Você vai ficar mais ganancioso porque notícias boas vão surgindo, né? Eu lembro que enquanto a gente assinava Fosfato, ela dobrou a base de clientes. Então te dá mais a empolgação de falar, não, mas qual foi a sua avaliação no momento certo da sua tese? Essa, então stick to it. Sabe? É uma coisa importante sim. que você tenha as suas próprias teses. E ao mesmo tempo, o Venture Capital, ele é de montanha-russa. Se eu acordo de mau humor, cara, a chance de eu fazer uma avaliação ruim de um negócio é gigante. Entendeu? Porque é o meu ambiente, é o meu mindset. Agora, se eu acordo muito otimista, o Bento aquele dia não deu trabalho, o João foi tranquilo e tal. Eu cheguei no escritório animado, a chance... Olha como é um negócio de ciência humana, entendeu? Total. Se eu tô numa reunião, o Oswaldo tá mal-humorado, o José está mal-humorado, e só eu tô empolgado com o negócio, será que é porque eles estão num dia ruim ou porque eu tô vendo algo que ninguém viu? Nesses dias, a gente tá com um projeto agora atual que a gente tá usando o termo muito... Deu uma brochada. Brochada, assim, é um termo chulo, mas ele resume uma sensação do investidor. Que é o momento que você perde a esperança. Só que se faz uma reunião, 2 reuniões, parece que aquilo começa a voltar. Você fala, cara, realmente, porque é percepção de mundo, entendeu? É percepção de futuro. Você fala, não, eu tô na direção certa, as teses estão mais ou menos estabelecidas, porque empreender é montanha-russa. Investir também. Você acorda achando que seu portfólio é uma maravilha, você acorda no outro dia falando, caraca, perdi muito dinheiro. Então é o nosso destino, eu acho. É estável, né? É estável, é muito estável. Acho que é isso, Léo. Tem alguma coisa mais aí que você gostaria de falar? Não, cara, tô aqui para contribuir com vocês, que vocês estão trilhando a rota empreendedora, acho que estão ouvindo a gente também. E eu acho isso uma das coisas mais importantes para o Brasil. Enquanto a gente não conseguir fazer com que o empreendedor esteja inspirado por oportunidade e a gente consiga construir, e eu digo construir tudo que faça com que a rede de apoio ao empreendedorismo aconteça. E o investidor é uma desses pilares, né? Eu tenho atuado muito para que o capital esteja disponível do ponto de vista mais prático possível, ágil. Por isso que eu tenho treinamento de investidor, por isso que eu vou lá na HAL e faço bootcamp, por isso que eu vou no Founder, porque para que o capital esteja desmistificado, traduzido e fluido para dentro dos projetos. Com a mesma coisa com o Estado, eu tenho frequentado muito a roda política para poder trabalhar pela desburocratização, ou seja, como é que eu desburocratizo o ambiente para que vocês tenham caminhos cada vez menos tortuosos, porque eles sempre vão ser tortuosos. E por último, como é que eu crio uma base educacional? Eu tenho trabalhado em investimentos lá na base, para criar a base educacional e fazer com que, de alguma forma, a gente tenha gente mais preparada, investidor mais preparado, empreendedor, funcionários e tudo que são redes de apoio para essas coisas. Então, o que eu quero mais deixar de mensagem é assim, não desanimem, porque tem muita gente trabalhando para uma rede de apoio, porque no final do dia o que eu quero é que vocês gerem emprego, gerem renda, gerem valor e a gente ganhe dinheiro junto. Da forma mais justa possível. Se a gente conseguir fazer isso, cara, eu acho que todo mundo ganha. Vocês, nem que se eu investir ou não interessa no momento. Interessa no final do dia que todo mundo vai ter construído rotas de sucesso, entendeu? Eu não vou estar em todos os barcos, mas pelo menos no que a gente tiver junto, tende a ser divertido. Essa pra mim é a missão do final do dia. Assim. Boa, show de bola. A gente sempre pede para os nossos convidados trazerem algumas referências, livros, podcasts, leituras. O que você trouxe pra gente de bacana? Cara, eu trouxe, na hora que a Ana pediu, eu fiquei com um livro que tava na minha mão, assim, né? Chama-se Lessons from Sandy Hill Road. A Sandy Hill Road é a rua que cruza boa parte do vale. Melon Park, Redwood City, aquela região, e lá ficam boa parte dos VCs. E ele é o gestor da Ben Horowitz, da Andreessen Horowitz. E ele conta a história desde quando ele era empreendedor para se tornar gestor de VC. E ele ensina Venture Capital. Do ponto de vista Vale do Silício, então a gente tem que uma série de adaptações. Mas ele traz uma visão muito realista do que é fazer VC. Do ponto de vista de empreendedor, do ponto de vista de investidor. Desde o que é contrato, o que não é contrato. É muito inspirador, assim. É aquela inspiração crua, sabe? Nua e crua? Verdade nua e crua que te inspira. Então acho que vale, todo mundo precisa acessar esse capital. E se não for o livro dele, os textos, os podcasts dele e tal, que é o Scott Kapoor. Depois você pode deixar o link para a turma. E aprender com essas histórias. A gente só vai aprender com quem fez. Não tem uma literatura estabelecida técnica, você não tem pesquisas de Harvard e Yale para balizar a gente. A gente está aprendendo todo dia. Então, quanto mais atual a sua leitura e mais consistente, mais ela vai te ajudar. Então, é bom para dar uma baixada um pouco na poeira e ser mais racional no que a gente está fazendo. Que é colocar dinheiro, produzir participação em empresa e vender por mais dinheiro. No final do dia é isso que se resume. Né? Por mais que tenha montanha-russa, no final do dia é isso. Então esse tipo de leitura ajuda. É o Scott Kapoor, Lessons from Sandy Hill Road. Show de bola. Léo,
Então, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar aqui passando bastante calor junto com a gente, cara. Porra, tá quente pra caramba, pessoas não têm ideia. Mas obrigado, cara. Eu falo pra caramba, desculpa aí ter alongado as respostas, mas quem quiser me encontrar nas redes sociais aí e esticar o papo, tamo junto. Boa, ambos investidores e empreendedores aí, cara, super bacana, com muito conteúdo para compartilhar com o pessoal. E, enfim, muito obrigado. Com certeza esse conteúdo vai trazer bastante. Vai ajudar bastante gente que escuta a gente. Obrigado. Show de bola, cara. Liga o ar-condicionado, pelo amor de Deus. Beleza. Valeu, tchau, tchau.